Mais uma noite que eu acordo cheia de coisa para falar, né? Por quê? Porque eu passei a noite falando sozinha, né? Enfim. Mais um atendimento que trouxe bastante informação, né? E quando eu falo para a pessoa, isso está eventualmente acontecendo com você, são muitas chances de que esteja acontecendo comigo também, no meu mundo, né? Por ressonância, a gente acaba encontrando as pessoas, né? As pessoas encontram a gente. Então, nesse atendimento da semana que me deixou com a cabeça viajando, o que rola, né? Assim, o assunto foi rigidez, perfeccionismo, né? São duas coisas muito irmãs, assim. No relacionamento e às vezes na intimidade. Então, o que a gente faz às vezes sem perceber que está fazendo? A gente cria um roteiro, igual um roteiro de viagem. Sabe essa pessoa que vai viajar e ela sabe que vai levantar às 6h55, vai pegar um táxi, um ônibus e vai para a estação de trem. E na estação de trem tem o metrô lá, o trem que ela vai pegar, vai descer na praia no tal horário. E aí ela tem aquela programação toda certinha, né? Ou a outra pessoa que fala assim, quando eu acordar eu vejo o que eu vou fazer, né? Depende do tempo. Então você tem uma pessoa muito solta e uma pessoa muito planejada, e a gente se disfarça atrás dos planejamentos como sendo uma ferramenta de navegar nessa realidade que é benéfica para muita coisa, né? Você não constrói uma casa sem um planejamento, então é necessário para muita coisa. Mas às vezes a gente tem esses roteiros muito fixos, né? Então a frase que eu falei pro meu cliente foi assim: então, a pessoa para que você deixe a pessoa tocar você, ela tem que tocar primeiro aqui, depois ali, depois lá, né? Então vamos supor aqui que não dei nome de lugares, mas primeiro no tornozelo, depois no joelho, né? E tem que começar pela perna direita, se começar pela esquerda já não funciona, né? Então assim, a gente tem, às vezes transfere essa nossa rigidez para a intimidade também. Então, se eu não tiver exatamente esse roteiro de coisas acontecendo ali, né? Aonde pôr a mão, como falar, como se comportar, como se vestir, o que eu deixo amassar, o que eu não deixo amassar, não é bom, né? Eu já tô no julgamento de que não é bom. Então, assim, não tô dizendo que tá certo nem que tá errado, cada um tem o seu jeito de viajar, né? Você pode viajar com um planejamento bem intenso, você pode viajar sem planejamento quase nenhum. Mas assim, não é certo nem errado, é o seu jeito. Quando a gente faz um roteiro muito específico de como a gente quer se relacionar, a gente não dá espaço nem pra gente ser espontâneo, muito menos pro outro. A gente não consegue trazer espontaneidade. A gente não tá na leveza tanto quanto a gente poderia. A gente tá na rigidez, né? A rigidez, ela endurece as juntas, ela endurece o pensamento, ela endurece as pessoas e começa a dar dor, né? Aqui, ali, lá, né? Aqui falando a pessoa que vive trabalhando a questão de dor na vida, por isso que eu falo assim, tem muita ressonância, né? Então, como eu deixo alguém chegar na minha vida ou não? A pessoa vai ser bacana para mim se ela cumprir com esse passo a passo, que eu acho que é o passo a passo certo para mim, né? Que é o que eu permito. E por que eu não permito, né? Aonde que a gente está nesse medo aí? É medo de perder o controle? É medo de julgamento? O que vai pensar de mim, né? Vai achar que eu sou meio biruta se eu falar mais alto que o normal, considerado normal, né? Porque também não tem normal. Então, assim, uma das coisas que nos reúne nesse ponto é o medo de perder o controle. E quando eu sei o passo a passo, né, o roteirinho dessa viagem, eu tô no controle, ou eu acho que tô. E aí eu vou me entregar nessa história um tanto que eu me permito entregar. Não vou dizer que seja muito nem que seja pouco. É o tanto que eu me permito entregar. E aí, que escolha é essa que a gente está fazendo, né? É uma escolha de limitação. Mas é o que a gente pode fazer.
a cada dia, a cada momento, a gente faz o melhor que a gente pode, né? E o outro faz o melhor que a gente pode, nem que seja ir embora, né? Ir embora, ou ficar e falar assim, amiga, bora lá, vamos, né? Relaxar um pouco essa história, vamos mudar um pouco essa história, vamos experimentar algo diferente. A gente deixa a rigidez fazer parte da vida de formas muito sutis. E a gente cria muitas regras para nós mesmos. Né? Da onde vem essa rigidez? Da onde vem? Né? Do contexto familiar, vem da cultura, vem de uma história mais antiga. É um olhar assim de observação, que aí a gente pode então, na observação, sem assim, emitir qualquer julgamento, o que eu faço com isso? Né? Olhar e falar assim, e agora? O que eu faço com isso? Eu quero continuar assim ou eu quero fazer, sei lá, de outra forma? Eu quero experimentar de outra forma por um dia ou dois, né? Por uma vez ou duas. E daí falar, meleca, não deu certo, volta pro sistema antigo, né? Ou fala assim, tem algo interessante aqui. E aí, eventualmente, você pode fazer um movimento. Então, o que eu queria deixar é esse convite para essa auto-observação, né? Para a gente ver aonde a gente está excessivamente no controle, perdendo a leveza. Se a gente caminhar um pouquinho, deixa eu baixar a câmera aqui, se a gente caminhar um pouquinho com ares de criança, sabe? Criança pequena, quando começa a andar, sai andando pela rua, tudo chama atenção, né? Uma pedrinha, um cachorro, um buraquinho na parede de um muro, né? As coisas chamam a atenção e a criança tá lá, tá se divertindo, tá explorando. A gente perde essa possibilidade de explorar. A gente perde porque a gente fica dentro de caixinhas fechadas com muitas regras. A maior parte dessas regras a gente herda. De alguma forma a gente herda da família, da cultura, do contexto, né, que a gente está, do momento histórico que a gente está vivendo, a gente herda muitas regras, né? Tem um termo que eu li no livro de Dom Miguel Ruiz, que faz muito sentido para mim, que a gente não tem um sistema de educação das crianças, a gente tem um sistema de adestramento. E dentro desse adestramento, a gente deixa muito pouco espaço para experimentação. Se a gente conseguir entrar nessa auto-observação e se colocar nesse lugar de criança, né? Ou como um cachorrinho que sai vagando pela rua, experimentando, cheirando tudo, talvez a gente tenha novas percepções da vida. E talvez a gente perceba novas formas de fazer a vida acontecer, onde a gente possa ser mais feliz. Né? Não é isso que a gente quer? Todo mundo quer ser mais feliz? A reflexão do dia. Ótimo domingo.